A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblicas. Você que não é inscrito, que assiste os nossos vídeos e não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva no canal para você receber e ter acesso aos nossos vídeos de primeira mão. O nosso compromisso aqui, irmão, é um compromisso genuíno com a Escritura Sagrada. Você se inscrevendo na plataforma digital, lhe envia uma comunicação de todo vídeo que sobe na plataforma digital. Nós, irmãos, estamos falando dessas cartas das reuniões de ensinamento da RGE 2024, 31 de março de 2024. Estamos vários dias falando sobre o que eles colocaram aqui nestes tópicos, nestas cartas, falando sobre a eleição de Deus. E nós estamos mostrando aqui que os textos que eles mostram aqui nessas cartas contradiz o que eles defendem na carta. Então, irmãos, é um assunto muito grave para a igreja. E ontem recebi muita comunicação, vários bastidores ministeriais, que as cartas estão sendo lidas, só lidas nas congregações. Não estão explicando os textos que eles colocaram nessas cartas. Por que eles não estão mostrando? Só fala onde que está escrito, mas não mostra os textos, não lê os textos e não explica o texto. Por que eles não fazem isso? Porque se eles fizerem isso, vai contradizer a fala dos anciãos que está nessa carta. Então a ordem é essa: ler e ninguém questionar. Entendeu, irmão? É uma desonestidade que está acontecendo nos cultos, e até entanto não tinha sido me enviado, nenhuma reclamação do estado de Goiás. E agora começou a chegar também de Goiânia, de Anápolis também, que os anciãos estão lendo, entenda bem, estão lendo a carta, estão falando os versículos tudo, só que não estão explicando o texto. Para ver o absurdo, sem ler os textos, não vê nada. Quando você lê os textos, você vê que o que eles colocaram na carta são verdadeiramente ensinos falsos, que contradiz os textos que eles apresentam na Sagrada Escritura. Irmão, eu sempre fui transparente, verdadeiro. Não gosto nada de coisa errada. Não. Alguém diz, porque você está aí, que você nunca foi do ministério. Nem nunca desejei, irmão. Isso daí não. Se eu tivesse aí, estava igual eles.
cagando nas calças, com medo dos anciãos velhos. Entendeu? Por causa do ministério, eles preferem omitir do que falar a verdade. Entendeu? Eu, como não tenho nada na minha história que compromete a minha reputação, por isso que estou aqui mostrando a cara e falando a verdade. É uma desonestidade do ministério ler a carta, falar os versículos do texto e não ir lá na Bíblia, para mostrar para a Irmandade se o texto alinha com a fala dos anciãos ou não alinha. E aqui eu estou mostrando que os textos que eles apresentam desmente o que eles colocaram nessas cartas, contradiz ele. Então, irmãos, eles, aqui vou terminar essa parte. A outra parte da eleição de Deus, eles vão falar sobre a perda da salvação. É aí que vai ser muito mais absurdo, porque os textos que eles mostram ali não está enfatizando perda da salvação, mas isso vai ficar para amanhã. Amanhã eu vou ler sobre as perdas da salvação que eles falam, e eu vou mostrar os textos contrapondo que um crente regenerado é impossível de perder a salvação. Vou mostrar nas palavras dos apóstolos e nas palavras do próprio Cristo. Agora, terminando essa parte aqui, porque eu leio, irmão, e cada aspecto, né, eu faço uma construção dentro do contexto. Aqui, eles falam que a pessoa, para ser eleito, primeiramente tem que crer. Crer para ser eleito. A Bíblia já mostra diferente. Nós não cremos para ser eleito. Nós somos eleitos, por isso cremos. Então, vamos mostrar aqui, terminar aqui o que eles põem aqui, nesta carta aqui. As Santas Escrituras nos ensinam que a condenação eterna resulta exclusivamente das mais coisas humanas, com suas inclinações orientadas para o pecado sem arrependimento genuíno, não experimentando eles em si mesmo o efeito maravilhoso da restauração proporcionada pelo perdão oferecido no sacrifício de Jesus Cristo em nosso lugar. Dessa forma, a perdição humana não é uma determinação seletiva, é uma sentença discriminatória lançada sobre um grupo específico de pessoas, antes, pelo contrário, o resultado da escolha da vida feita por cada indivíduo, não se configurando jamais numa resolução inabalável, sinistra, irrevogável, isso sobre um conjunto predeterminado de ser humano marcado para ser condenado. Contudo, importa ressaltar que para ser salvo não basta uma simples confissão de fé. Não adianta o crente dizer que crê em Jesus e afirmar que Cristo é o seu Senhor, levando uma vida desassociada da santidade. A fé inclui afastamento do pecado, santificação pela obediência à palavra de Deus. Ela se expressa num dado momento na vida do cristão quando a aceitação de Cristo Jesus como único suficiente Salvador, e deve seguir a vida inteira crescendo e se firmando no coração convertido. 1 João 1:12, como se lê: nem todo que me diz Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome,
e em teu nome não expulsamos demônio, e em verdade, então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, portai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amanhã nós vamos apresentar a contradição das afirmações dele com esse texto, Mateus 7, 21 e 23. Amanhã, como vamos falar da segurança da salvação, e especificamente do que eles defendem, da perda da salvação, então nós vamos embutir esse texto. Porque é o que tem lhe será dado, e é o que não tem até o que tem lhe será tirado. Temos pleno conhecimento de que, porque pela graça de Deus sou salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, do de Deus. Todavia, uma vez salvo, pela fé importa-nos fugir do pecado, direcionando a nossa vida cristã, a santidade requerida pelo Senhor, crescendo sempre na verdade e na graça divina. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Somos constantemente vítimas de diversos ataques espirituais pelos quais somos tentados e provados, mas à medida que sentimos a tentação, perseveramos na fé, em meio da provação, revelando a nossa fidelidade ao Senhor. Irmão, aqui eles falou que tem um específico grupo que lança condenação sobre outros. Aqui ele está defendendo que a salvação não é através dos eleitos. Porque quando se fala dos eleitos, está falando de um grupo específico. Então, eles falam categoricamente que um grupo lança condenação ao outro, que não vai entrar no céu. Irmão, quem defende a eleição, nunca fala, né, que esses daqui vão entrar no céu e os outros não vão entrar. O problema é o seguinte, os que não vão entrar, entenda bem, aqui está o corredor da humanidade. A salvação, a oferta da salvação é apresentada a todos. O problema é o seguinte, os que não vão entrar no céu, por que não vai entrar? Porque rejeitaram a oferta da salvação, rejeitaram Cristo, como está lá escrito em João 3 e 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, aquele que não crê, a ira de Deus sobre ele permanece. Então, a própria Escritura, o Evangelho é apresentado. O problema é, os eleitos vão entrar no céu por quê? Porque os eleitos são aqueles que recebem a palavra da salvação e vêm a Cristo e se convertem. Os outros não entram no céu, não entram porque eles rejeitaram. Quem coloca essa divisão entre os eleitos e não eleitos não é um grupo específico, irmão. É a própria Escritura que coloca essa limitação aí, a própria Escritura. O próprio Paulo diz, eu sofro por causa dos eleitos. A Escritura não fala que ele sofre por causa de toda a humanidade. Sofro por causa dos eleitos, para que eles recebam glória eterna. É a própria Escritura, não é um grupo como eles falam aqui. Como eles falam, é um grupo específico
que faz isso, irmão, como eles não têm honestidade com Deus, irmão. Porque quem tem honestidade com Deus faz igual eu estou falando aqui. Eu mostro a Escritura. Diz a palavra de Deus em Salmo 105. Salmo 119, verso 5. Palavra de Deus é lâmpada para os teus pés e luz para os nossos caminhos. Quando nós estamos apresentando um texto, interpretando ele fidedignamente, nós estamos lançando luz. É uma lâmpada que ilumina as trevas. Eles, como não têm honestidade para com Deus, a fala dele é distorcida do que os apóstolos defenderam sobre a eleição. Paulo falou, eu sofro por causa dos eleitos. Se a salvação fosse para toda a humanidade, não estava escrito lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 10. Eu estou aqui dentro do foco que o apóstolo Paulo defendeu. Sofro por causa dos eleitos, para que eles recebam glória eterna. Aqui não é um específico grupo que está excluindo o outro, condenando o outro. Irmão, eles estão usando de mentira, de engano, atribuir uma coisa que as Escrituras não atribuem. E outra, ele está desesperado, irmão. Os irmãos viram o culto no Brás, quarta-feira. Não viu o absurdo do Luiz Carlos, que falou que Lucas era apóstolo de Jesus Cristo? Irmão, que mentira mais descarada, irmão. Leia lá Mateus 10. Mateus 10 está escrito lá os 12 apóstolos de Cristo. Veja se Lucas está incluído lá. Outra coisa, ele falou que ia explicar porque Cristo entrou na jumenta em Jerusalém. Quando ele viu que ele não ia dar conta de explicar, ele já partiu para outro assunto. E falou que Deus vai limpar a obra que ele fala é a instituição. O que é limpeza, irmão? Limpeza da obra é, por exemplo, eles ferem os irmãos param de congregar, vai para outras igrejas. Para eles, isso daí é limpeza da obra, é alegria, irmão. É alegria para eles. Quando o irmão questiona eles e para de ir na igreja. Isso que ele chama de limpeza. Entendeu? Será que era isso que os apóstolos defendiam? Irmãos, amanhã nós vamos falar também dos aspectos dos apóstolos. Qual era a linguagem que eles usavam? Os crentes praticavam a obra. Não é essa linguagem que eles puseram aí, de esforço humano. Não é essa linguagem, não. Eles usam outra linguagem. Entendeu? Amanhã eu vou explicar. Agora vamos trazer para os irmãos, né? Vamos trazer para os irmãos aqui a verdadeira eleição de Deus, segundo defendeu o apóstolo Paulo. Segundo o apóstolo Paulo, defendeu, né? Aqui nós vamos mostrar aqui
os pontos da eleição, tá? Em Efésios, capítulo 1, do verso 4. Lá nós encontramos as 4 expressões faladas pelo apóstolo Paulo, o que é um eleito de Deus, o que é uma pessoa que foi eleita. Então, por gentileza, abra aí a sua Bíblia. Aqui nós não estamos para mostrar os nossos argumentos, nós estamos para mostrar aqui a Bíblia pura, né? Primeiro, o argumento do apóstolo Paulo. Primeiro, princípio da eleição de Deus. Deus não escolheu a humanidade, veja no verso 1, assim como nos escolheu. Está falando de um grupo específico. Deus não escolheu a humanidade, mas nos escolheu. Está falando de um grupo específico. Vamos ver aqui. Primeiro, a escolha de Deus não foi a humanidade toda, foi nós. Isto é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Segundo, essa escolha foi feita em Cristo. Leia. Assim como nos escolheu nele. Em quem? Em Cristo. Fomos escolhidos em Cristo. Terceiro, esta escolha foi feita antes da fundação do mundo. Leia comigo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Quarto, esta escolha, veja bem, esta escolha foi para sermos santos e irrepreensíveis. O que significa ser santo? Ser santo significa ser separado do mundo, ser separado da condenação. E irrepreensível. Irrepreensível é um conceito, aquele que serve a Deus, que alguém não pode apontar pecado nele, não pode apontar obra das trevas nele. Então, é uma pessoa irrepreensível. E aí, como foi feito? Irrepreensível perante Ele, Deus, em amor. Por que em amor? Irmão, porque o amor está acima de tudo. Fala a palavra de Deus que o conhecimento incha, mas o amor edifica. Mostrando, nós temos que ter o conhecimento bíblico, mas tem uma coisa que está acima dele, o amor. Querendo dizer, o conhecimento de Deus, sem o amor, faz a pessoa ser soberbo, faz a pessoa ser arrogante, faz a pessoa ser prepotente. Então, por isso que diz lá em 8 de 1 Coríntios, né? O conhecimento incha, mas o amor edifica. Porque o amor, ele reflete em nós o caráter de Deus. E nós só amamos quando amamos o nosso irmão. O amor de Deus, por isso que está escrito, como você pode dizer quem ama? Aquele que nunca viu. E não ama aquele que você está vendo todo dia. Então tem duas relações. Uma relação para com Deus e uma relação para
com o próximo. Então, irmão, quinto ponto, irmão, não é porque Deus olhou no túnel do tempo e viu que você ia crer, e por isso você é santo. Não. Você é santo porque Deus te escolheu para ser santo. Por isso que você é santo. Então aqui está a verdadeira escolha de Deus. E o 5 fala que Deus nos predestinou para a adoção de filho. Primeiro, Deus nos conheceu. Entendeu? Nos conheceu. Ele nos elegeu. O que é eleger? É escolher uma coisa em detenção da outra coisa. Aí ele nos escolheu e aí ele nos predestinou. E o que predestinou o chamou. E o que chamou o justificou. E o que o justificou o glorificou. Irmão, a expressão grega que está no texto ali, chamou, não é um chamamento que eu possa rejeitar. Não. A expressão grega que está ali é a expressão do comandante do exército, que está passando uma ordem com autoridade para o seu exército comparecer perante eles. Não é um chamamento que eu tenho uma opção de aceitar ou de não aceitar. A expressão grega que está ali é uma expressão de obedecer. Não é uma expressão de um chamado, de uma resistência. Não, é um chamado de uma autoridade. Chamado tem que obedecer aquele chamado. Não é um chamado ditatorial, irmão. É um chamado manso, meigo, que a voz do Evangelho brada no coração da pessoa e a pessoa vai para Cristo com docilidade. Como está escrito lá em João, que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado. Entendeu? Então, esse convencimento não é uma ditadura. Você tem que vir, você tem que me chamar, tem que me servir. Não é uma ditadura, é uma voz mansa, como está lá em Mateus 11, 25, 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma. É um chamado doce. É um chamado, não um chamado de um ditador. É um chamado do Altíssimo, do Deus do Universo. Para ele do chamar, primeiramente ele prepara o nosso coração. Ele prepara o nosso coração. Vem uma operação de Deus antes, como está escrito lá em Ezequiel capítulo 11, depois os irmãos lê lá, Ezequiel 11, 19 e 20, ali fala Deus buscando o seu povo. Ele fala que ele iria
ao encontro do seu povo e tiraria deles o coração de pedra e lhe daria um coração de carne. O que significa isso? Esta figura de linguagem que o profeta Ezequiel usa. Tanto ele usa aí no texto Ezequiel 11, 17, 19 e 20, como ele usa também lá Ezequiel 36 e 23. Ele usa a mesma figura de linguagem, que Deus tiraria o coração de pedra e lhe daria um coração de carne. O que é um coração de pedra? É um coração incrédulo, é um coração que não se arrepende, é um coração duro. E o que é um coração de carne? É um coração sensível, é um coração mole, é um coração quebrantado. Para que Deus faz isso? Isso é o contexto de Deus preparar o coração para a pessoa receber Cristo. Então, como nós interpretamos o Novo Testamento à luz do Velho Testamento, e como nós interpretamos o Velho que lança luz para nós entender o Velho Testamento, e o Novo lança luz no Velho Testamento para nós entender o Novo. Então aqui nós formando uma unidade de uma interpretação única. Então Deus tira o coração de pedra, dá um coração de carne, um coração sensível. Isso é Deus preparando o coração do homem para ele receber a pregação do Evangelho. Então, quando vem a pregação do Evangelho, no coração não tem uma resistência nesse sentido, tem uma aceitação. Mas alguém vai me falar, não, mas a Bíblia mostra muitos resistindo, irmão. Essa resistência, irmão, acontece no processo do convencimento. No convencimento. Na hora do chamado, essa resistência cai por terra, como aconteceu com Paulo no caminho de Damasco. Paulo não queria ver Cristo, não. O Senhor derrubou ele, pôs ele para ajoelhar, se render a Cristo. O que foi que o Senhor falou para ele? Paulo, Paulo, por que me resiste? Por que me resiste? Como? Aguilhão. Então, o propósito de Paulo não estava ajustado à soberania de Deus. Mas chegou a hora de Deus salvar. Deus respeitou a liberdade dele, não, irmão. Não quer dizer que Deus obrigou ele. Não. Obrigou ele a fazer uma coisa que não quis, não. A presença de Deus, quando tomou aquele lugar, ele caiu se rendendo a Cristo com docilidade, pela manifestação de Deus. É isso, irmão, que é a verdadeira eleição. Então, irmão, amanhã vamos falar de novo da quarta parte da eleição que eles defendem. Eles vão falar da perda de salvação e eu vou contrapor eles que o salvo regenerado não é possível cair da graça e nem perder a salvação. Vou trazer as palavras dos apóstolos e as palavras do próprio Cristo. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.